Você já deve ter ouvido falar em algum lugar por aí o seguinte: cria suas metas. É o segredo para você alcançar todos os seus objetivos, é você criar metas. Aí eu te pergunto, por que então nós, meros mortais, acredito que uns 90% da população, todo ano cria um monte de meta na cabeça, alguns até anota ou compartilha com as pessoas, e chega o fim do ano, é sempre a mesma história. Não fez um terço do que se propôs a fazer, ou às vezes não cumpriu nenhuma das metas. E se eu te falasse que o segredo está justamente em não focar nas metas? Como assim? Tô ouvindo a minha vida inteira sobre metas, criar metas, aí do nada aparece um mineirinho aqui falando pra mim não focar na meta? É que você deve achar no mínimo estranho. Mas antes de me julgar, me dá uma chance. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê disso, por que não focar nas metas, inclusive com exemplos baseados em estudos científicos e também na minha própria experiência. Bem-vindos a mais um vídeo Economima. Quem vos fala é sua professora, Jemima Ferreira, e no vídeo de hoje nós vamos entender por que a maioria das pessoas, cria essas metas todo ano e não sai do papel. Como então criar metas do jeito certo? Tá vendo? A meta ela não é ruim, focar nela é que vai te levar pro buraco. E terceiro, você vai entender o que realmente funciona, o que você realmente deve fazer para atingir os seus objetivos, sejam financeiros ou da sua vida pessoal e profissional. Então bora lá e eu já adianto o seguinte: nas minhas aulas eu reparei que eu tendo a falar de uma maneira mais culta, as palavras mais completas, porque eu preciso que todo mundo entenda o que eu vou dizer. Mas aqui no YouTube é mais um bate-papo, então se você vê algum sotaque mineirês ou alguma palavrinha mineira que você não entender, depois você escreve nos comentários o que significa tal palavra, que eu vou esclarecer. Então bora começar esse trem. Geralmente o que a gente faz? Ou a gente só fala, estabelece na cabeça ali as metas que a gente tem que cumprir durante o ano. Às vezes a gente pega um papelzinho, uma caneta, escreve numa agenda, em algum lugar e usa a seguinte frase: esse ano eu vou atingir isso, aquilo ou aquilo outro. Por exemplo, esse ano ainda eu vou investir. Muitas pessoas têm esse objetivo. Esse ano eu vou começar a investir meu dinheiro. Só que um dos grandes problemas de quem quer investir é que às vezes a vida financeira tá uma bagunça, tá um emaranhado ali de fio, você não sabe nem por onde começar, desembaraçar tudo aquilo. Não sobra dinheiro. Na maioria dos casos, vai investir como se não sobra dinheiro? Então, estabelecer essas metas dessa maneira é um grande erro. E qual que é o problema disso tudo? Excesso de metas. Às vezes a gente cria um monte de metas que é humanamente impossível dentro das nossas condições físicas, mentais, financeiras, condições de tempo, o estilo de vida que a gente leva. E às vezes estabelece, inclusive, metas que não têm a ver com os nossos valores, nem com o estilo de vida que a gente quer levar. Sabe quando a gente copia a meta do coleguinha ou copia aquela meta popular lá que todo mundo tá fazendo? Se não tem a ver com o meu estilo de vida que eu tenho hoje e muito menos com o que eu quero ter e com meus princípios, com os meus valores, não vou ficar perdendo meu tempo. Rapidinho, vou chutar o pé no balde. Não vou ter firmeza naquilo. Quando aparecer a primeira dificuldade, você vai abrir mão e falar: eu nem queria isso mesmo, nem é importante pra mim. Inconscientemente, você vai abandonar com facilidade, porque você criou uma meta que não tem absolutamente nada a ver com seus valores. E o que são valores? Aquilo que te move, aquilo que realmente faz seu olhinho brilhar, esses são seus valores. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa, vamos dar um nome pra ela, a Joana. Pra ela é muito valioso estar em família, ela precisa daquilo para se recarregar. Se aquela Joana, ela estabeleceu uma meta de intercâmbio, por exemplo, para um país onde ela não conhece ninguém, porque ela viu que a colega dela fez um intercâmbio e foi bom para a vida profissional dela, tem grande chance da Joana desistir na primeira barreira. Porque a meta que ela estabeleceu é justamente ficar longe das pessoas que ela considera como a base de sobrevivência dela, que é a família, aquilo que recarrega ela. Ou então, segundo exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem como grande valor segurança. Se eu pego uma pessoa com alto valor de segurança, ou seja, que precisa se sentir segura para poder ficar confortável, para não ter crise de ansiedade, sabe? Para desenvolver mesmo. E coloco ela para empreender, se ela não aprender a moldar todos os sentimentos dela, se ela não reestruturar a base do que ela aprendeu lá desde pequena, essa pessoa vai sofrer e vai desistir. Porque empreendedorismo, no longo prazo, vai te dar segurança? Sim, mas no começo, ele não é sinônimo de total segurança, ele não é sinônimo de previsibilidade total, principalmente no início. Depois é completamente possível, mas no começo não. Então, estabelecer metas que não têm a ver com seus valores, com seus objetivos, inclusive metas financeiras, vai fazer com que você desista no meio do caminho.
alguém que gosta de liberdade, colocar como meta um valor específico que não pode ser ultrapassado, ou colocar como meta zerar os gastos de lazer, gente, é assinar o atestado de óbito das finanças, porque não vai seguir. Dificilmente a pessoa consegue seguir um mês. E se seguir, ela vai tomar ódio de cuidar da vida financeira dela. Você precisa dosar as coisas, baseado naquilo que você é. O que nos leva, então, para o terceiro problema. Lembra qual é o terceiro problema da gente focar nas metas? O problema tá criar a meta, focar na meta, sem mudar os nossos hábitos diários. E aqui entra, inclusive, estudos científicos que falam sobre isso. O nosso resultado final, ele vai ser definido por aquilo que a gente faz um dia de cada vez. Por isso que é tão importante a gente ter constância. E em uma parte que eu realmente sou aluna aqui, estou falando para mim mesma, é a dificuldade em ter constância quando começam a surgir as barreiras, né? A vida é assim, né? Não é assim. E aí, a gente que estabelece uma meta, por exemplo, de fazer atividade física em determinado horário. Eu sou o tipo de pessoa que eu já tô melhorando. Se eu estabeleci a meta de sempre acordar tal horário, dormir tal horário, treinar tal horário, fugiu alguma coisa do meu controle e eu deixei de fazer essas coisas, meu Deus do céu, é como se abrisse um buraco e eu caísse dentro dele. Uma chuva de frustração desnecessária, sabe? Porque a vida é assim. Não deu nesse horário, faz em outro. Faltou um dia, faltou dois, não deixa chegar no terceiro, não. Aqui, salvo casos extremos, inclusive de saúde, etc. Mas se for só uma imprevisibilidade, um eventinho que aconteceu ali, não deixa inteirar o terceiro dia sem você repetir aquele hábito. E tudo que a gente torna um hábito, a gente passa a gastar menos energia. Uma forma da gente criar um hábito maravilhoso, por exemplo, é quando você cria e automatiza os seus investimentos. Vou ensinar a fazer isso, inclusive, aqui no canal. O próximo vídeo que sai no canal na semana que vem é como automatizar os seus investimentos. Você tem o trabalhinho ali uma única vez e depois aquilo vai se repetindo. Você economiza tempo, você economiza energia e vai se tornar um hábito. Vai estar lá todo mês. Sai daqui e vai para ali. É o famoso pagar você primeiro. Vou ensinar tudo passo a passo no próximo vídeo, então não perde tempo não, já clica aqui e se inscreva nesse canal, que além desse vídeo te ajudar, os próximos vão te ajudar muito mais ainda. Então, continuando, se eu foco só no resultado final e eu não mudo, não altero os meus hábitos, as minhas atitudes durante o dia a dia, eu não vou chegar lá nunca. Um grande erro, tá, por exemplo, quando a gente coloca como meta perder uma certa quantidade de quilo. Isso não está completamente na nossa mão, sabe? A gente não tem o poder de controlar isso diretamente. Ah, perder 10 quilos no mês. Isso é saudável? É saudável perder 10 quilos no mês? Talvez para uma pessoa que pese 200, 100 quilos, né? 80 quilos, dependendo da altura da pessoa. Que se for muito alto, 80 quilos não é nada. Mas se for uma pessoa que o máximo que ela tem que perder é esses 10 quilos, perder todos eles não vai ser provavelmente de uma forma saudável. Correto é você ir perdendo ao longo do tempo. Estabelecer uma meta de ficar milionário em um ano, sem mudar nada do que eu tô fazendo, é pedir pra se frustrar, né? Obviamente. Ou senão você tá querendo ganhar na loteria. E é algo que você também não controla. Quando você foca em mudar as pequenas atitudes as quais você tem controle, garante sim que você chegue nos resultados. É simples assim, simples assim. Algo que eu aprendi e que, gente, coloca isso na cabeça de vocês, passa a fazer isso, tá sendo maravilhoso pra mim. É um controle de hábitos diário. Eu não foco mais assim, esse mês eu não vou comer açúcar, tipo isso, né? Esse mês eu não vou comer fast food. Foca assim, hoje eu vou comer saudável. Hoje, você coloca um tempo muito limitado e aí seu cérebro já não vai começar a sofrer. Porque muitas pessoas, só de pensar que vai ficar um mês sem doce, meu Deus, parece que dobra a vontade da gente comer doce. Dá uma ansiedade. Eu tô falando aqui de uma pessoa que viveu uma adolescência, pré-adolescência e até hoje um efeito sanfona ridículo. Justamente porque estabelecia metas focando lá no resultado final e não no dia a dia. Eu já uso isso muito bem nas finanças, uso graças a Deus, mas com relação à alimentação, tava muito assim, 8, né? Tudo certinho, de repente 80.
Aí frustra, volta de novo 8. Então não é assim. A vida é equilíbrio para tudo. Dieta, finanças, relacionamento, tudo você tem que ter equilíbrio. Mas bora então para um exemplo bem prático, assim, para frisar e para fixar na sua cabeça. Eu conheci várias pessoas que falam para mim que um grande sonho é conhecer Gramado. Sabe a cidade de Gramado, Rio Grande do Sul? Muitas pessoas, mas serve para qualquer cidade. Pensa aí num lugar que você sonha em conhecer. O foco vai ser viagem. Se eu penso e só fico sonhando, acordada todo dia, eu quero conhecer Gramado, meu sonho é conhecer Gramado, e não faço nada, eu não vou conhecer Gramado nunca. Agora, uma forma então, Jemima, de eu criar uma meta, que é conhecer Gramado, mas atingir ela. Como que eu faço isso? Primeiro, quer conhecer Gramado? Beleza. Em que tipo de hotel você quer se hospedar? Ou é numa pousada mais afastada? É num hotel mais no centro da cidade? Ou você quer porque ela tem de tudo? Ou é num chalé? Começa por aí. Qual é o tipo de lugar que você quer ficar hospedado? Segunda coisa, quais são os locais turísticos que é prioridade para você conhecer? Você já pensou nisso? Ou você, nossa, mas eu nem sei, eu só vejo algumas coisas. Então passa a pesquisar, criatura. Coloca nome nesse sonho teu e pesquisa, coloca lá, locais turísticos de Gramado. Nossa, tem muitos. Eu fiz uma viagem de uma semana e eu não conheci metade, acho que um terço da quantidade de locais turísticos que tem ali próximo. Como a gente foi de carro, né, a gente foi de avião até Porto Alegre, e de Porto Alegre para Gramado fomos de carro. Então tem Canela ali, que é uma cidade bem pertinho, e tem vários lugares pertinho que dá para você conhecer. Coloca nome, estabeleça primeiro quais são os locais que você quer conhecer. Tem locais que são gratuitos e tem locais que são pagos. Começa por aí, pesquisando. Então, para tudo na sua vida, quero atingir R$1 milhão? Beleza. Quanto que eu preciso investir todos os meses para eu atingir 1 milhão? Olha, vou pesquisar. Olha, eu vi aqui que a média, né, de investimento assim sólido no longo período eu posso colocar aí no máximo 1%, é assim, uma média para quem investe bem de forma diversificada. E eu vou procurar ajuda para eu investir bem de forma diversificada, né? Beleza. Investindo quanto? Investindo tantos por mês. E quanto que eu tenho que poupar? Ou eu vou ter que fazer renda extra? Entendeu a diferença? Quanto tempo que eu chego em 1 milhão se eu poupar X reais investindo todos os meses, considerando um rendimento de 1% ao ano? Aí sim você tem uma meta. Criatura, você entendeu a diferença, bênção de Deus? É muito diferente. Eu sonho em ir para Gramado, é diferente de eu sonho em ir para Gramado e ficar hospedado no Hotel X, conhecer os locais Y e Z, ir de avião, ir de carro, ir de avião até um lugar e depois alugar um carro, ou andar lá de Uber, ou até contratar um pacote com um guia turístico, que eu sinceramente não sei se tem, mas deve ter. Quantos dias você vai ficar? Em quantas pessoas vai? Ai, Gemima, mas altera. O valor de hotel, de passagem aérea, altera. Por isso que você pode comprar com antecedência, bênção de Deus. Porque além de você pesquisar a média de preço, para você ir criando uma sua reserva financeira própria para viajar, depois você ainda pode comprar com antecedência e ir utilizando os investimentos que você fez para ir ou pagando as parcelinhas, se compensar. Eu consegui em tantas vezes sem juros no cartão e ainda vou acumular ponto. Beleza, você já fez a sua reservinha financeira. Você não vai estar viajando para depois ter uma parcela lá no cartão de dívidas, além do que você já tinha, para desestruturar e descontrolar todas as suas finanças. Aí sim, ok. Caso contrário, também não inventa de usar cartão se você não sabe não, que é só para você bagunçar sua vida financeira. E a parte científica, Gemma? Você falou que inclusive falar de questões científicas, de exemplos científicos. Sim, eu vou te indicar aqui 2 livros bons, mas bons mesmo, que falam sobre hábitos. Um é O Poder do Hábito e eu, particularmente, gostei mais ainda do livro Hábitos Atômicos, porque o Hábitos Atômicos, ele tem formas muito práticas, exercícios muito práticos para você colocar em ação. E ele fala justamente de estudos científicos. 2 grupos com o mesmo objetivo, mas um focou apenas em mudar os hábitos diariamente, ali, pequenas mudanças, e o outro focou só no resultado final. Aí eu te pergunto, qual grupo você acha que teve resultado e melhores resultados? Óbvio que foi o grupo que focou em mudar os hábitos. Mas para tudo isso que eu falei aqui, ser duradouro e não ser aquele sacrifício que, ai meu Deus do céu, mudar os hábitos pro resto da vida, que coisa horrorosa. Para isso não se tornar um sacrifício, tem jeito.
Tem. Como? Primeiro, mudando o nosso ambiente. Se você está exposto a um ambiente onde só tem aquelas guloseimas, aquelas burundangas gostosas, cheias de açúcar, que, vamos falar a verdade, gente, com os olhos dá vontade de comer. Se você ainda não alterou o seu paladar, você vai sentir vontade de comer. Aí você só frequenta lugares assim. Você só anda com pessoas que falam sobre esse tipo de coisa. Ou bebida, no caso. Tá tentando parar de beber ou diminuir a bebida, mas você só anda com cachaceiro. Aí é pedir pra sofrer. É literalmente um sacrifício você continuar ali sem beber, andando só com pessoas que bebem demais. Então você precisa mudar o ambiente. Quando você fala palavrão, isso daí é um exemplo claro. Eu, por exemplo, passei uma vida inteira que não falava palavrão, não. Sempre. Minha mãe sempre me ensinou e eu não falava palavrão. Mas quando eu tava, se eu não me engano, no 8º, 9º ano, eu não lembro direito, eu acabei ficando pra estudar à tarde. E aquela turma era uma turma que a maioria eram repetentes no plural, a maioria da turma. E a maioria homens. E não é só porque eles eram homens, não, mas, né, uns moleque, perdão da palavra, e eles só falavam besteira e xingamentos. Era palavrão um atrás do outro. Quando eu dei por mim, eu não tava falando os assuntos que eles falavam, não, mas falar palavrão. Era só eu estar irritada, estressada. Machuquei o dedo na quininha do armário. Soltava um palavrão dos mais feios do universo. Tudo moldado pelo ambiente. E quando falam que o ambiente não interfere, até de forma inconsciente, interfere sim na nossa vida. Então, óbvio que você vai mudar também se for possível. Se tem algo que está te atrapalhando a manter um hábito que é bom para sua vida, para suas finanças e está no seu trabalho, né? Alguns colegas, o chefe, no caso de uma mudança de hábito que vai contribuir para a sua saúde mental. E o problema maior da sua saúde mental está no trabalho, aí você precisa ver se realmente consegue fazer uma transição de carreira, procurar um novo emprego. É dentro das possibilidades. Mas se for possível, sai desse ambiente. E outra forma é você, e aí é claro que é um pouco mais difícil, mas quando você começa a alterar a forma que você fala, a forma que você anda, ali as suas atitudes, tem grande chance do próprio ambiente mudar. Você tem o poder nas suas mãos de influenciar para o bem, ou até dessas pessoas que estão mal intencionadas ou que querem levar um estilo de vida que não condiz com o que você quer para a sua, começarem a se afastar. Isso para tudo. Vida financeira, vamos supor. Se você é uma pessoa com um avatar de gastador, o avatar é um termo que eu uso no curso para denominar os tipos de perfis. Um avatar de gastador gosta mesmo de estar com as pessoas, de estar enturmado. Eles vão te procurar direto pro happy hour, vão fazer um churrasquinho. Se você começa a economizar, porque você estava gastando além do que podia, você vai começar a dizer uns belos nãos. E aí você pode ser considerado como chato, ou pode ser também que você explique, a pessoa entenda e começa a propor outros tipos de programas que não demandem din-din. Aí vai depender do tipo de amizade, do tipo de pessoas das quais você está cercada. E tem estratégias que a gente pode criar para facilitar esses novos hábitos. Eu, por exemplo, percebi que quando estava dando aula, eu estava falando muito, e aí, por quê? Você e uma outra coisa lá, repetindo demais. Durante a aula, assim, quando eu ia fazer edição, misericórdia, toda hora eu falava aquela palavrinha ou aquela frasezinha ali, aqueles vícios de linguagem. O que eu fiz? Criei post-itzinho e colei na tela do meu notebook e na minha mesinha onde eu gravava as aulas. É colocar lembretes para me lembrar de não fazer aquele hábito ruim. Você pode colar no seu cartão de crédito, cria um adesivozinho, sabe? Ou escreve, coloca atrás, cola no cartão de crédito, falando, tem certeza que você vai gastar, abençoado? Você já está estourando o limite, ou você já tem dívidas que estão excedendo seu orçamento. Coloca lá um lembrete bem rasgado mesmo, para conscientizar na hora de usar o cartão. E óbvio que você pode usar isso para tudo. Lembrar de investir, lembrar de economizar, lembrar de fazer mais dinheiro. Colocar bem grande ali um sonho seu, colocar uma foto de algo que você deseja e colar no armarinho do banheiro, que todo dia quando você for escovar, você vai lá, tá lá na sua cara e você vai fazer uma reflexão logo no começo do dia. O que eu tô fazendo para eu poder chegar no meu objetivo? Tudo isso são formas de se ajudar nesse processo. Outra forma que você pode fazer, que inclusive é citado lá no livro Hábitos Atômicos, defina um novo hábito e estabeleça se você vai colocar ele antes de algum hábito que você já tem, durante algum hábito que você já tem, ou depois de alguma coisa que você já faz habitualmente.
Tá, Gemima, me dá um exemplo. Você come todo dia? Sim. Um horário específico? O almoço pelo menos é. Quantas horas de almoço você tem? Se você tiver esse tempo, tá vendo que você vai ter que adaptar de acordo com a sua realidade. Não tô falando pra você fazer exatamente isso, aqui é um exemplo. Porque eu sei que às vezes já vem gente falando assim, é fácil falar, eu tenho que comer rapidão porque já... Gente, é de acordo com a sua realidade. Mas vou dar um exemplo aqui. Se você tem 1h30 pra almoçar, e você não gasta tempo para preparar o seu almoço e tal, você come ali rapidinho, você já deixa pronto no dia anterior. Vamos imaginar que você gasta ali uns 40 minutos, né, para poder comer. Terminou de comer, tem um tempinho sobrando, uns 30 minutinhos, coloca um lembrete para todos os meses, no dia tal, horário tal, que é o horário que você vai estar comendo, para você lembrar de fazer o seu investimento. É um exemplo. Você pode fazer uma vez e automatizar, que é o que eu vou ensinar no próximo vídeo. Ou então, como eu gosto de fazer com meu marido, a gente tem todos os meses, mesmo eu controlando os gastos durante o mês, diariamente, e aí você tem algumas formas de fazer, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Faz vídeo ensinando a controlar os gastos, as opções de controlar o gasto, de anotar os gastos, de registrar e tudo mais, que eu vou ensinar. Além de planilhas, cadernos, agendas, envelopes, tem aplicativos que também são muito bons. Aí você passou o mês todo, eu passo o mês todo controlando. Mesmo assim, a gente tem um dia no mês, no mínimo, que a gente senta e analisa as contas do mês passado, do mês atual, como é que tá caminhando? Tá subindo mais os gastos? Tá subindo demais? Para onde tá indo a maior parte do nosso dinheiro? Pra gente reequilibrar e falar, esse mês gastou demais com lazer. A gente, deu uma afrouxada, não controlou muito bem, excedeu o limite que a gente podia. No próximo mês, vamos reduzir ou vamos cortar os gastos com lazer? Aí vai depender da necessidade de cada um. Mas quando você coloca forma específica de fazer, qual dia, qual horário? Depois de escovar os meus dentes todos os dias, eu vou ler uma página de um livro antes de eu sentar, colocar meu sapato e ir para o trabalho. Ficou específico, entendeu? E você colocou exatamente depois de um hábito que você já tem. Rapidinho o seu cérebro já vai linkar uma coisa com a outra. Escovar, ler. E a outra estratégia maravilhosa é você tornar ele prazeroso. É você colocar algo juntamente com aquele hábito que vai te dar aquela sensaçãozinha de que maravilha, de assistir uma série, comer um chocolate, que geralmente dá esse prazerzinho, sabe, no cérebro. Como eu fiz isso com o meu marido, por exemplo, eu não preciso muito disso porque a gente tem a disciplina de fazer. Mas sempre que eu não tô muito afim, não tô querendo muito mexer com as contas, não, tô estressada, ainda tem que mexer analisar as contas do mês, o que a gente gosta de fazer? Prepara um lanchinho que a gente gosta, sabe? Se você beber um vinhozinho, você pode abrir uma taça de vinho, você e seu marido, ou você sozinha, você sozinho, entendeu? Você e a sua família, reunir ali. Hoje a gente vai estourar uma pipoquinha, tomar um suquinho, ou até comer o fast food que você já tá acostumado mesmo, bênção de Deus. Pede ele em um dia específico do mês e já fica frisado. Todo dia tal dos meses, na sexta-feira ou outro dia que for melhor pra você, é dia da gente pedir um fast food, comer um hamburgão gostosinho, gourmet, enquanto a gente senta e analisa as contas do mês. Você vai facilitar o processo e vai se tornar muito mais prazeroso. Então, para quem já me meteu hate em mim só por conta do título do vídeo, viu que o problema não tá nas metas? Elas são importantes. Fazer um planejamento, estabelecer as metas é muito importante. Mas focar nelas, como eu disse, é assinar o atestado de frustração da própria vida. Se gostou do vídeo, já sabe, clica em curtir, isso ajuda demais o canal. Na verdade, é a única forma do YouTube indicar para mais pessoas, entender que esse vídeo é relevante, que vai ajudar mais pessoas. Gente, vocês ficam todo mundo com Deus. Se você não for inscrito, inscreve aqui agora para poder fazer parte aqui do Economima e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!